Você já parou para pensar na verdadeira origem de Deus? Será que foi Deus quem criou o homem ou será que foi o homem que criou Deus? Uma questão antiga, filosófica, que atravessou os séculos, mas que ganha uma nova dimensão quando olhamos pelo prisma da psicanálise freudiana. Sigmund Freud acreditava que a religião não vem de uma revelação divina, mas uma projeção de nossas próprias necessidades, desejos e medos mais profundos. Segundo ele, Deus é uma invenção do homem, um fantoche da nossa psique infantil que criou um Pai Celestial para preencher o vazio deixado pela ausência da segurança, pelo trauma da impotência, pelo medo da morte. A religião, nessa visão, é uma neurose coletiva, uma tentativa desesperada de lidar com a angústia existencial, uma ilusão que acalenta e ao mesmo tempo aprisiona nossas mentes. Freud disse que o alvo maior do desejo religioso era a proteção, a esperança e a segurança contra aquilo que não podemos compreender, a mortalidade, o caos, o desconhecido. Criamos Deus para nos sentirmos protegidos, para evitar o vazio que insiste em nos assombrar, desde que somos capazes de perceber nossa finitude. E aqui então a provocação. Se Deus é uma invenção, então quem realmente criou essa figura? O homem, certamente. Ou melhor, o não saber do homem. Ou talvez seja necessário acreditar em algo maior, uma esperança de que haja um sentido que transcende a nossa insignificância. Freud nos leva a pensar que talvez Deus seja uma construção coletiva, uma projeção de nossas próprias fantasias, de perfeição e infinita certeza. Nos momentos de crise, de perda, de desamparo, criamos o Deus que nos oferece consolo. E esse Deus que nasce das nossas emoções mais primitivas se torna uma espécie de refúgio, uma mãe simbólica que nos acolhe na sua ausência de limites humanos. Por outro lado, a teoria freudiana também provoca uma reflexão mais sombria. Será que a religião, ao invés de nos libertar, nos aprisiona? Que ela funciona como uma neurose coletiva que perpetua a ilusão de um Pai que nos julga no céu e na terra, que nos impede de assumir nossa autonomia, nossa responsabilidade pela criação de nossos próprios destinos? Talvez ao desejar um Deus criador, o homem esteja, na verdade, recusando sua própria autonomia, seu poder de transformar e criar a realidade. Nesse jogo de espelhos fica a questão: foi Deus quem criou o homem ou foi o homem que criou Deus? Freud parece nos dizer que a resposta pouco importa, tanto quanto a maneira como essa criação molda nossas vidas. Porque, no fundo, Deus é uma experiência psíquica, uma ficção que reflete nossos desejos mais profundos, nossos temores mais escondidos. E enquanto essa relação persiste, enquanto acreditamos que algo maior nos observa ou nos protege, talvez nunca possamos olhar para dentro e perceber que a verdadeira criação começa em nós mesmos. E assim ficamos com essa provocação. Se Deus é uma invenção do homem, não seria hora de começarmos a criar algo novo? Um Deus que não nos julga, uma religião que liberta, uma espiritualidade que não seduz a nossa infantilidade, mas que nos empodera a sermos autores das nossas próprias vidas? E então, se considerarmos que Deus é uma projeção do desejo humano, uma criação que nasce da nossa incapacidade de aceitar a finitude, qual seria o verdadeiro papel do divino na nossa existência? Seria ele apenas uma ilusão confortável? Uma fantasia que reconforta a alma em momentos de crise? Ou será que por trás dessa criação há algo mais do que não podemos compreender? Uma necessidade arquetípica de conexão, de sentido, de transcendência que habita no fundo da nossa psique coletiva. Freud nos convida a pensar que talvez o que chamamos de Deus seja uma expressão do inconsciente coletivo, uma manifestação do anseio por algo que nunca foi, mas que sempre esteve lá, como uma sombra que nos acompanha na jornada da vida.
E se ao longo da história essa criatura que moldamos as nossas mãos, com as nossas emoções e as nossas necessidades, seria também uma forma de manter o status quo? Uma maneira de controlar a ansiedade, de explicar a dor e o sofrimento, de negar a responsabilidade pelo mundo que criamos? Talvez a verdadeira religião seja um grande espelho que revela nossas próprias fragilidades, nossos desejos mais primitivos, nossas buscas por conforto. Quem afinal é o verdadeiro Criador de Deus? O homem ou a sua própria ansiedade de significado, de imortalidade, de justiça divina? Cada resposta parece abrir uma nova porta, um labirinto de interpretações, um convite a revisitar nossas opiniões e dúvidas próprias. E o que dizer da função do pecado, da culpa e da esperança? São elementos que Freud interpreta como aspectos de uma neurose coletiva que nos move, nos condena e nos sustenta. A culpa que sentimos diante de nossas insuficiências, a esperança de uma redenção que nunca chega, o pecado que nos impede de aceitar nossas condições de humanos limitados. Tudo isso, talvez, seja uma tentativa de ajustar a nossa relação com o infinito. Uma forma de lidar com o desconhecido que nos assombra desde sempre. E nesse jogo de projeções, cabe perguntar: se Deus foi criado pelo homem, qual será o próximo passo? Será que é hora de desconstruir essa figura ou de reinventá-la? Desafiar seu papel em nossa cultura, em nossa alma? Porque afinal, toda a criação reflete uma necessidade. E o que queremos criar agora? Uma nova religiosidade que abra espaço para a dúvida? Uma espiritualidade sem dogmas? Um olhar mais sincero para dentro, onde as respostas não sejam dadas por uma figura externalizada, mas surjam do próprio entendimento consciente de que somos autores de nossas próprias verdades? Nesse pacote de certeza, se liberta da ilusão de que Deus nos dita o caminho. Talvez possamos encontrar o verdadeiro poder, o de entendermos como criadores de nossas próprias vidas, livres das projeções que nos aprisionam, responsáveis pelas nossas humanidades, nossas falhas e nossas conquistas. E assim, enquanto o mundo gira na direção de um futuro cada vez mais incerto, nos resta essa pergunta. Uma pergunta sem resposta definitiva, mas carregada de potencial. Se Deus foi criado por nós, quem somos agora? E o que faremos com a responsabilidade de criar, de destruir, de recriar? Será que a verdadeira revolução espiritual começa quando paramos de buscar aquilo que só podemos encontrar dentro? E se ao invés de rezar por um Deus que nos salva, aprendemos a ser nossos próprios criadores, arquitetando uma nova existência, onde a fé não seja mais uma desculpa, mas uma coragem de encarar o abismo de nossas próprias liberdades? Pois é neste ponto que tudo se torna ainda mais complexo, porque se o Deus que criamos é uma extensão das nossas próprias necessidades, até onde podemos confiar nas nossas próprias criatividades? Será que, ao elaborar uma imagem de esperança, estamos apenas projetando nossos melhores planos ou, na verdade, estamos moldando uma máscara que esconde nossas maiores sombras? Freud nos alerta que o inconsciente é um território sombrio, cheio de desejos reprimidos, de culpas não enfrentadas, de uma angústia que insiste em permanecer invisível à nossa razão consciente. E ao colocar Deus no centro dessa batalha psicológica, como uma entidade que tudo justifica e tudo perdoa, talvez nos preocupemos escondendo de nós mesmos as verdadeiras causas do nosso sofrimento. E o que dizer da autoridade de uma religião, muitas vezes exerce sobre nossas vidas? Uma autoridade que se disfarça de amor, esperança, salvação, mas que na essência pode ser uma forma de controle social, uma moldura que nos ensina a nos submeter antes mesmo de questionar. Freud disse que a religião, muitas vezes, é uma neurose coletiva, uma vez que nossas neuroses individuais tendem a se refletir e a se fortalecer através de uma estrutura social, de uma instituição que se repete, amplia e legitima nossos desejos mais infantis sobre uma narrativa sagrada. Então,
quem realmente possui o poder? Uma figura de Deus ou uma estrutura que lhe damos? E essa estrutura, por sua vez, nos obriga a nos ver através de um espelho distorcido, onde somos sempre os pecadores, os eleitos, os condenados, os salvos. Uma narrativa que alimenta a nossa culpa e, paradoxalmente, a nossa esperança de redenção. E diante disso tudo, fica a sensação de que talvez a verdadeira questão não seja se Deus existe ou deixou de existir, mas sim se estamos ansiosos para abraçar a incerteza. Porque para Freud, o nível mais profundo de nossa existência é marcado pelo conflito entre a realidade e o que nos limita ao desejo que aspira ao infinito. Talvez o grande desafio seja aprender a conviver com essa insatisfação e aceitar as nossas criações, Deus, o pecado, a moral, que são manifestações de uma luta interna que nunca se resolve totalmente. E ao admitirmos isso, talvez possamos romper com a cegueira que nos impede de enxergar nossas próprias autorias na criação do mundo e na essência das nossas emoções. E aqui, nesses limiares entre o criado e o criador, entre a ilusão e a verdade, entra a última provocação. Se Deus que criamos reflete nossas próprias ânsias de eternidade, de justiça e perfeição, então a responsabilidade de fazer essa criação algo mais consciente recai inteiramente sobre nós. Não podemos mais ficar na espera de uma salvação vinda do alto, de um poder externo que irá redimir nossos pecados coletivos ou pessoais. Porque no final, somos nós quem damos formas ao divino, que atribuímos sentidos às nossas vidas, que decidimos e aceitamos ou rejeitamos essa narrativa. E se é verdade que Deus foi criado pelo homem, a grande questão agora é: quem queremos ser a continuação da criação? Queremos apenas repetir esse ciclo de ilusões ou teremos coragem de imaginar e construir algo novo? Uma espiritualidade que não seja uma fuga, mas um reconhecimento da nossa própria essência, uma compreensão de que o divino talvez não esteja fora de nós, mas dentro, em cada escolha que fazemos, em cada pensamento que assumimos, em cada ato de liberdade que ousamos exercer. O caminho, então, talvez seja esse: questionar a autoridade do que foi criado, desconstruir a figura de Deus que nos fragilizou e reescrever nossa história com coragem e sinceridade, porque no fundo o que Freud nos ensinou é que as nossas maiores neuroses são também as nossas maiores possibilidades de transformação. Se aceitarmos que Deus é uma criação nossa, cabe a nós decidir qual será a sua próxima edição. Será que estamos prontos para criar um Deus mais humano, mais autêntico, que não nos amedronte ou nos condene, mas que nos desafie a sermos os melhores sem precisar de um pai que venha de fora? Talvez só então esperemos dar o próximo passo. Considerar que Deus e o homem estão entrelaçados numa dança de criação, destruição e renovação contínua. Uma dança que nunca acaba, enquanto permanecermos prisioneiros da nossa própria ficção. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, curta, comente e compartilhe sua visão nos comentários. O diálogo é o que nos move. E claro, não se esqueça de seguir o canal para não perder os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo. E que ele nos encontre mais conscientes, mais leves e mais dispostos a reescrever nossas próprias ficções.